Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Winston Medeiros Henrique nasceu em um lar cristão com uma vida financeira estável, mas acabou tendo uma infância um tanto conturbada por questões de relacionamento. Aos poucos, foi se entregando ao álcool e aos vícios, até que aos 20 anos conheceu os jogos de azar e passou a jogar pôquer e outros jogos a dinheiro. Assim, dando prioridade aos desejos em vez da razão, perdeu a família, mergulhou de cabeça no mundo da noite e dos vícios comportamentais. Mas Jesus Cristo teve misericórdia da sua condição e transformou a sua vida em 180 graus. Winston, você é muito bem-vindo, muito prazer em te conhecer. Obrigado, prazer é todo meu. Winston, você teve uma base religiosa, né? Teve um contexto de igreja na sua infância. Como que foi que na sua juventude você se envolveu com os jogos de azar? Foi uma sequência. Após a separação dos meus pais, como todo jovem, assim, intrépido, eu conheci a noite, conheci a bebida, e sem muito freio eu fui me deixando levar e acabei conhecendo jogos de azar, conhecendo algumas outras coisas que não são muito bem-vindas. Agora, você diz sem muito freio por parte da sua família ou por sua conta mesmo? Acho que por minha conta mesmo. A família contribuiu um pouquinho, mas por minha conta mesmo. Eu não tinha muito parâmetro, eu sempre fui muito sem limites, eu vou usar esse termo. E a pessoa sem limites, ela não... Normalmente ela vai por caminhos indevidos. Ela vai experimentando coisas cada vez mais, numa crescente. O cérebro vai acostumando com isso e você procura sempre se satisfazer mais e mais e mais, e daí sempre o inimigo vai te abrindo caminhos para o mal que são sem limites. Você não tem limite. Essas coisas com as quais você se envolveu eram também ilícitas? Algumas. Algumas. E você sabia que era errado? Sabia. E você, sabendo que era errado, como é que você me explica o fato de uma pessoa saber que uma coisa é errada e continuar ali naquela prática? Bom, eu atribuo um dos grandes efeitos do pecado a uma limitação cerebral, ou seja, o inimigo ele ataca seu cérebro. Você sabe que é errado, mas na hora de tomar a decisão de não fazer, você não pensa. Eu uso muito o exemplo do seguinte: quando um pai, na minha idade, por exemplo, com filhos pequenos, está num bar, se você perguntar para ele, é certo você estar no bar e não em casa? Ele vai te responder que não é certo. Se você repergunta, por que está? Ele não responde. Aí o cérebro para de pensar. Normalmente, por defesa, o cérebro fala, porque eu preciso, é meu happy hour, porque em casa é estressante, as crianças ficam gritando. Mas é somente uma defesa do cérebro. Dali para frente ele não pensa mais. Aí chega uma hora, por uso de álcool ou de outras substâncias, que você já não pensa e vai. E aí você deixa o teu instinto agir. E aí você acaba se perdendo. Olha, vamos imaginar assim, um fim de semana na vida daquele Winston ali na casa dos 20 anos. O que você descreveria pra gente? Eu saía na sexta-feira, voltava no sábado de manhã, dormia até, normalmente alcoolizado, dormia até 1h30, 2 horas da tarde, aí depois almoçava, dormia até às 6, 7,
depois saía à noite para beber, se a esposa ou os filhos estivessem juntos, normal. Se não, saía do mesmo jeito, voltava no domingo de manhã, dormia o dia inteiro, segunda-feira ia trabalhar. Quer dizer que você conseguia ainda administrar a sua vida social? Você não chegou a um ponto de se atrapalhar na vida social? A vida social sempre era aliada ao uso de álcool, por exemplo. Eu nunca fui muito de usar nenhuma droga ilícita. Experimentei, mas não usei. Só que a bebida em si, então você acaba se relacionando com pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento. Então você acaba indo em churrascos onde as mulheres ficavam batendo papo e você ficava com os amigos bebendo o tempo inteiro. Era assim. Esse nome, jogos de azar, é realmente jogos de azar? Aparentemente tem gente que pensa, mas que mal tem jogo de cartas? Realmente o nome faz jus? Eu acredito que sim. Hoje existe na nossa sociedade uma luta muito grande para dizer que baralho não é jogo de azar, mas é um jogo da mente. Eu até concordo com isso em certos pontos, mas é um instrumento muito usado pelo inimigo na questão de você se sentir poderoso. Então aquele jogo faz com que você tenha uma adrenalina muito forte no teu corpo. Tanto é que quando eu saía de uma sessão de jogo, eu chegava em casa para dormir, minha mente não desligava. Minha esposa contava que eu ficava falando sobre as cartas no meio do sono. E você começa a querer usar o dinheiro. Aí você entra para a perdição. Porque muitas vezes você ganha e chega com valores astronômicos em casa que você não está acostumado e é um dinheiro fácil. E tudo que vem fácil, você não dá valor e leva caminhos que também são tortuosos. Então é um caminho que você entra que por muita gente não tem volta. Você fica viciado naquela sensação de ganhar, de ser o melhor. E isso não é bom para o ser humano. Tanto é que teve uma experiência de eu falar para minha esposa, eu não tinha dinheiro para fazer a festa de 1 aninho de aniversário da minha filha, e eu falar para ela, eu vou jogar esse mês inteiro para ver se eu faço a festa de aniversário. E eu fiz uma festa maravilhosa, de arromba, com dinheiro de jogo. Isso não é bom. Não, mas veja bem, se a gente pensar simplesmente pela lógica da ação e da recompensa. Ora, você pode até ganhar dinheiro. Porque você disse, isso não é bom. Bom, a princípio a gente pensa assim, mas se ele queria fazer a festa de 1 aninho, fez uma festa maravilhosa, então compensou, valeu a pena. Não, porque você ganha o dinheiro, mas você perde responsabilidade, qualidade de vida, tempo com a família, você perde um relacionamento que você poderia estar dentro dos parâmetros do que Deus te ensina, você perde saúde, você se arrisca a não conseguir se livrar depois daquilo, o dinheiro não vale a pena, nem a festa vale a pena, porque a festa é um momento de 2 horas. Eu perdi 30 dias na presença da minha filha para dar 2 horas de alegria para outros, porque minha filha tinha 1 ano de idade. Ela nem lembra dessa festa. E eu perdi 30 dias de presença com a minha família. Isso não é bom, nem o dinheiro é bom. Winston, você era um camarada casado, com uma filhinha pequena, e ao mesmo tempo descreve pra gente essa vida, né, envolvida em questões ilícitas, da noite, por exemplo, né? Uhum. O que mais que estava envolvido dentro dessa sua vida noturna? Quando você começa a experimentar a noite para uma pessoa que não tem muito limite, por isso que a noite é uma escuridão, é as trevas, não tem nada de bom. Você acaba experimentando situações extremas, riscos de vida, você acaba tendo contato com práticas sexuais que não condizem com o padrão normal, correto e bom para o ser humano. Você se expõe a todo tipo de coisa que o inimigo te coloca. E o coração humano é corrupto, o coração humano é podre. Nós somos doutrinados para gostar de porcaria,
Por exemplo, se você visualizar um bolo de chocolate, tua boca saliva. Mas se você visualizar uma cenoura gelada, você não vai gostar. Então imagina o inimigo te colocando um leque de opções para você fazer e você sempre vai para mais porcaria. Então eu acabei fazendo coisas indevidas, experimentando, vendo coisas que não se deve nem ver, conhecendo essas coisas. Na sua experiência pessoal, por que você diria que o envolvimento com jogos de azar e com sexo de variadas formas, por que isso foi ruim para você? Traz uma dependência psíquica de poder, de sensação, de bem-estar, que não é natural ao ser humano. Você fica dependente psiquicamente, psicologicamente, àquelas práticas, aquelas coisas, a sensação de poder, a sensação de ser o melhor, a sensação de se sentir desejado, de poder fazer tudo sem freio. Ela não é bom, ela cria um caminho psíquico onde você procura sempre mais, sempre a satisfação cerebral. Você vê que nosso cérebro é doutrinado para a satisfação pessoal. Se você tem sono, você dorme. Se você tem fome, você come. Desde criança. Quando você está com fome, a criancinha chora. Imagina isso num homem que pode se sentir livre e fazer qualquer coisa. Você sempre vai buscar mais. E depois, quando você quer largar, o teu cérebro quer aquilo. Não é nem a substância química que você usa para o cérebro atingir esse clímax, esse êxtase. Mas é o próprio caminho criado pelo cérebro. Você depende disso. É muito curioso isso, porque na nossa sociedade é muito comum a gente ouvir dizer das questões dos vícios, né, em substâncias químicas. Sim. E você está dizendo da questão de vícios comportamentais, vícios psicológicos, isso realmente é danoso? Sim. Eu tenho um pensamento que o inimigo ele ataca a pessoa onde um ponto dela é mais fraco. Só que ele sempre quer atingir a mente da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma determinada fraqueza para bebida, ele vai oferecer bebida. Só que o que a bebida vai fazer no cérebro dela? Vai tirar o discernimento dela, vai tirar o equilíbrio dela, vai tirar ela da realidade, do propósito que Deus colocou para a vida dela. Então o cérebro vai pegar aquela substância e vai usar para aquele fim. Só que vamos supor, se você não tem essa tendência, você tem para o jogo. O inimigo vai te colocar o jogo para que seu cérebro atinja essa satisfação, essa falsa felicidade. Tanto é que você conversa com uma pessoa que tem essa prática noturna, por exemplo, ele vai falar, normalmente ele usa o termo, nossa, foi muito bom aquele dia, eu fiquei bem louco. Ora, se foi bom, você não estava no seu estado normal? Ele alia todos os momentos de felicidade ao cérebro estar superexcitado. Então, esta dependência cerebral, ela é psíquica, ela não é química. Uhum. Então, para mim, por exemplo, usava uma sequência, primeiro a bebida, depois o jogo e daí para frente o que vinha mais. Uma pessoa sempre tem uma dependência psíquica antes da química. Sempre. Só que ela fala, eu sou viciado em bebida. Não, o teu cérebro é viciado naquela sensação de êxtase. Na sua história, chegou um momento em que você falou, gente, esse negócio não está certo, eu estou indo ladeira abaixo, preciso dar um jeito na minha vida. Não. Nunca teve esse momento. Ali e era aquilo mesmo. Nunca teve esse momento. Eu nunca acordei. Olha só, mas se você fala uma coisa dessas, esse programa é o programa 180 graus, o ponto da virada. Uhum. Ora, se você diz, eu não tinha a mínima noção, não tinha a mínima consciência de que eu precisava mudar, como foi que Deus transformou a sua história? O propósito do inimigo sempre é destruir a pessoa. Ele tem prazer no mal, ele é o pai do mal. Então ele vai te construindo um caminho para você perder tudo, você sofrer, perder tudo, tudo até o ponto de você morrer fisicamente sem a salvação. Eu cheguei num ponto muito ruim da minha vida, onde eu não tinha consciência desses vícios e ele começou a me trazer violência para dentro de casa.
E teve um dia que eu cheguei alcoolizado e expulsei a minha esposa de casa. Eu não cheguei a ter violência física, mas foi quase. Só que eu amo muito a minha esposa e amava também, só que eu não tinha essa consciência, porque quem ama não fazia aquilo. Então tinha coisas dentro de mim que eu não sabia. Por exemplo, esse amor perante a minha esposa. E quando eu tive a consciência do que eu fiz e o que eu perdi, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero e fui procurar minha esposa e ela não falava mais comigo, ela não aceitava mais falar comigo, com toda a razão. Foi aí onde eu entrei mais em desespero ainda, aí eu comecei a beber mais, comecei a fumar mais, que eu não fazia dentro de casa, e já não dormia mais. Olha só. Dormia 40 minutos e acordava, aí eu tinha que beber mais para tentar dormir, já não trabalhava mais. Foi bem crítico essa fase. E aí aconteceu o ponto da virada, que vocês falam. A minha mãe, vendo a situação, ela armou para eu conhecer o pastor da igreja lá da Praia Grande, o pastor João Veríssimo. E quando eu o conheci, foi numa armação da minha mãe, ela me chamou para jantar na casa dela, de repente ela saiu e estava lá o pastor. Ah, mas de cara você já não percebeu a armação? Não, mas eu olhei para ele e falei, olha, eu não quero nada com isso. Você falou isso? Falei. Tudo que você tem para me falar eu já sei, eu não quero nada com igreja. Só que ele teve a sabedoria de se achegar a mim, conduzir e tal. E aí a gente passou a ser amigos, aí fui criando a vontade de vê-lo na igreja, mas eu ia com cerveja e saía de lá, ia para bar, e normal. Tentando falar com a minha esposa, só que nada com igreja, continuei com a minha vida normal. E aí num domingo, dia 25 de maio de 2014, eu fui à igreja. Meus filhos estavam dormindo na casa da minha mãe. E eu voltei para casa e minha filha precisava pegar roupa para dormir. Eu voltei para casa com ela e falei, vamos até em casa, eu vou pegar a tua roupa e levar para casa da mãe. E ela tinha perdido, a amiga dela, uma amiguinha dela, tinha perdido o avô por cigarro. E eu estava com 2 maços de cigarro na mão. E ela falando assim, um dia você vai parar de fumar, né, papai? E eu, quando fui virar para ela, para falar que eu ia parar de fumar, eu vi ela com 26 anos de idade, calça jeans, camiseta branca, cabelo bem surrado, segurando os 2 maços de cigarro na mão, e ela disse assim para mim, você não vai jogar fora, isso é meu. Eu estava num carro, o Vectra preto. Mas de fato, na época ela tinha quantos anos? 9, foi há 2 anos atrás, 2 Olha anos e só. meio atrás. Quer dizer, você teve uma projeção daquela situação. Né? Sim, mais nítida. Tanto que eu lembro a roupa, a posição, como ela estava sentada. Eu falando com você, a imagem vem para mim hoje. Eu lembro que eu virei para frente, nunca tinha visto isso. Uhum. Fiquei muito assustado e fui em casa, eu estava perto de casa, graças a Deus, porque senão eu tinha desmaiado. E eu entrei em casa, meu filhinho estava junto, desculpa. E na minha casa eu encostei no sofá. Quando eu encostei no sofá, eu senti assim fisicamente algo entrando, uma sensação física. E eu lembro de uma coisa, eu vi um branco muito forte. Eu olhei para frente assim, eu vi um branco muito forte, mais branco do que essa mesa aqui. E uma frase veio na minha cabeça, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, se acalma, vai ficar tudo bem. Porque eu estava em desespero por causa da minha esposa, do que eu tinha feito. Naquele momento eu sentei e chamei minha filha e falei assim, filha, papai vai voltar para a igreja. Olha só. Você aceita ir comigo? Ela falou, aceito.
Eu falava sempre com a minha filhinha porque meu filhinho tinha 4 anos, ele ainda não tinha a consciência do que estava acontecendo. E eu falei para ela, então faz um favor, filha, você vai na geladeira, pega as latas de cerveja que tem, pega esses maços de cigarro, põe num saco de lixo e leva no lixo. Eu não deixei ela levar as bebidas quentes, as bebidas de garrafa, por causa que era vidro. E ela colocou, meu filhinho veio correndo, eu também quero, vou jogar. E quando eles saíram no corredor do apartamento, ela cantarolando falou assim, meu pai não vai morrer, meu pai não vai morrer. Ela cantou essa musiquinha. Isso era um domingo, dia 25 de maio. E aí ela voltou, eu falei assim, filha, você quer a mamãe de volta? Ela falou, claro. Porque ela chorava muito, eu também. E eu falei assim, nós vamos fazer uma oração. Uma de noite e uma de manhã. Me desculpe te interromper. Claro. Mas Winston, olha o que você estava propondo para ela. Vamos fazer uma oração. Há pouco tempo atrás, você está dizendo que sua mãe te convidou para um jantar, tinha um pastor ali, e você mesmo disse, eu não quero saber nada disso, não tenho... Né? Dá a impressão de que você era avesso a esse tipo de situação. E era. E era mesmo. E agora você se vê convidando a sua filha para fazer uma oração. Como que você me explica isso? Eu não explico porque não fui eu que convidei ela. Dali para frente não fui eu que agi. Eu tenho muitas dúvidas em relação assim, a pessoa se entrega pelo próprio, ela tem que se arrepender. Não, eu não fiz nada disso. Tanto que até hoje eu pergunto a Deus qual é o propósito dele, porque até hoje eu não entendi esse acontecimento comigo. Eu não tinha essa deliberação de me entregar. Eu fui conduzido, Deus, né? sim. Tudo vem de Deus, né, gente? Eu fui conduzido. Essa frase, vai ficar bem, eu experimentei uma paz. Uma paz que não se experimenta. Muito complicado. Assim, é difícil dizer, a pessoa tem que sentir sozinha, mas é uma paz inexplicável. Palavras eu não posso colocar. Então, dali para frente, eu não atribuo tudo o que aconteceu para mim, mas sim a Deus. Amém. Porque eu não fazia oração, eu não fazia nada. Eu não tinha contato com nada. Muito pelo contrário. Eu sabia, porque eu tinha aprendido quando eu era pequenininho, porque eu saí da igreja, acho que tinha 14 anos, se não me engano, não me recordo muito bem. E dali para frente, foi tudo, eu atribuo ao Espírito Santo. O Espírito Santo tomou conta e falou, filho, deixa eu cuidar um pouco de você. E você de fato orou com ela? Então, aí eu falei, nós vamos fazer uma oração à noite e uma de manhã. Qual é a oração? Papai do céu, se for da tua vontade e se for para o nosso bem, devolve a nossa mãe. Minha esposa não falava comigo. E eu fazia, isso era um domingo, fazia essa oração de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Na quinta-feira eu estava com um cliente meu, o telefone toca, era minha filha. A minha filha ligou e falou assim, papai, a mamãe ligou para mim e pediu para passar um final de semana aqui em casa. Ela pode? Falei, claro, filha. Eu desliguei o telefone, olhei para o meu cliente, falei assim, acabei de reatar meu casamento. Puxa vida. Ela chegou na sexta-feira, ela entrou, 8h30 da noite, olhou para mim e falou assim, pode sair para o bar. Eu olhei, falei, não vou, hoje eu não vou. E não falei nada, estava no computador, ela entrou, ficou com as crianças, brincou, tal. Ficou até umas 11h30 da noite, mais ou menos. Ela voltou e falou para mim assim, queria conversar com você. Eu falei assim, eu sei, mas não precisa falar nada. Ela falou, como não? Eu falei, eu sei, mais ou menos o que você vai falar. E dei um abraço nela e nós choramos muito. E depois de muito chorar, quietinhos, ela falou assim, eu sinto muito falta daqui, eu queria voltar para casa. E eu falei, é o que eu mais quero, você sabe que eu te amo. Só tem uma coisa, aqui vai ser um lar cristão, aqui vai ser um lar adventista. Olha, você disse isso. Disse. Você aceita conhecer, porque ela vinha de uma doutrina espírita, kardecista, né? Mas ela sempre foi uma pessoa muito honesta, muito correta. E eu perguntei para ela, você aceita conhecer? Ela falou, claro. Eu nunca quis que você saísse da igreja. Olha. Isso foi em junho, né? Dia 1º de junho, mais ou menos, por aí. Em dezembro nós nos batizamos.
Ela se batizou e eu me rebatizei. Puxa vida. É só Deus mesmo para explicar uma situação dessa, né, Winston? Um dia, se eu tiver a oportunidade de subir ao céu, eu vou perguntar para ele. Ele vai me explicar. É, mas Deus é grande, é o Pai da misericórdia, é o Deus da graça. Sim. E a sua história é uma prova disso. A gente só Sim. tem que agradecer a Deus, porque o que Ele fez na sua vida, Ele está disposto e é o que Ele quer fazer na vida de qualquer um de nós. Sem dúvida. Muito obrigada, Winston. Imagina, que é isso. E o seu abraço especial de hoje, vai para quem? Para minha esposa, em primeiro lugar, para minha filhinha, para o meu filhinho, para o pastor João Veríssimo. Para minha mãe também, né, claro. Claro, como que é o nome da sua mãe? Olinda. Um abraço para a dona Olinda. Essa daí deve ter orado muito por você. Ela mostrou as marcas do joelho. Olha só. Louvado seja Deus. Deus Amém. respondeu às orações de uma mãe Sim. que não desistiu do filho. Sem dúvida. E qual é o verso da Bíblia que você traz para a gente hoje? Olha, na minha conduta de vida hoje eu tenho o verso Romanos 13:10. Diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa é a minha conduta de vida hoje. Mas eu creio que a história de vida, para mim, o verso que comprova é a segunda parte de Mateus 28:20, que diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que esses dois versos são especiais para você, Winston? Eu vejo que o amor é a lei de Deus. A lei é feita para o amor. Você só repreende e cria a lei para quem você ama. E a lei de Deus é a maior prova que Ele nos ama. Ele simplesmente fala: fica do meu lado. Não se afasta de mim. E você vê que em Mateus 28:20 ele diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E Ele está mesmo. Mesmo você não querendo Ele, mesmo você rejeitando Ele, Ele está do teu lado. Ele está com a mão estendida. Ele tem mais desespero em te salvar do que você em tirar teu filho do incêndio. Com todos. A graça de Jesus é disponível para todos. E a gente não enxerga isso. O ser humano tendencia a querer fazer as coisas sozinhos. Não. Nós queremos usar as nossas forças são ínfimas perante o inimigo. Só que a força de Deus, ela supera tudo. Amém. Louvado seja Deus pela Amém. sua história, Winston. Obrigado. Você vai falando, isso vai queimando dentro do meu coração, porque realmente Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente não tem consciência disso, né? E a sua história é prova disso. Exatamente. Como diz aquele verso lá na Bíblia, que o vento sopra, né, representando o Espírito Santo. Ele sopra onde quer, a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. É verdade. O Espírito Santo estava ali te guardando, te protegendo, guiando os seus caminhos, falando Sim. à sua mente o tempo todo, intercedendo por você diante de Deus, o Pai. Sim. A gente te agradece muito por Obrigado. ter vindo aqui e dividir Eu que essa agradeço. história. Espero ter ajudado quem precisar. Amém. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.